vamos falar então dessa trajetória, né? Porque você até pediu para eu citar um pouquinho como foi essa transição de carreira. E eu comecei em 97. Em 97, no ensino médio, eu me deparei com uma matéria de psicologia no ensino médio, de uma escola bem tradicional em Osasco. E todos os alunos ficaram assim meio que revoltados. A maioria, como assim? Psicologia? Caiu de paraquedas essa Não é comum, matéria? Não é né? comum. Por que colocaram essa matéria na grade, né? E aí, como eu já tinha um certo comportamento, assim, de analisar as coisas quando era criança, quando era adolescente, já tinha um perfil, assim, que minha mãe até comentava, que eu parecia que com 5 anos já era adulto, que eu conversava e perguntava como que ela estava, né? Queria investigar as causas de dores das pessoas, entender por que aqueles certos comportamentos eram comuns para certas pessoas em algumas situações, enfim. E aí aquilo foi um prato cheio Já que era um mini analista. já era um mineralista, mas eu não tinha ideia, né? Eu acabava me sentindo até um pouco, em algumas situações, um pouco isolado, porque eu era muito reflexivo, era aquela pessoa que, se não fosse para ter aqueles amigos com uma conversa mais profunda sobre a vida, sobre os sentimentos, eu não conseguia discutir futebol, não discutia, enfim, nada disso. Então eu era mais excluído mesmo, eu tinha um grupo bem restrito. Aí quando chegou no ensino médio, aí psicologia, aí eu falei, que bacana, deixa. Aí eu fiquei muito encantado com aquilo. E aí comecei ir na biblioteca, comecei a buscar muito conhecimento. As pessoas que me conheciam, as mais próximas que percebiam esse meu interesse por psicologia, me davam livros, então eu comprava livros. Eu pegava os livros da biblioteca e esquecia de devolver, porque eu queria ficar absorvendo mais. Aí começou. Só que aí acabou pintando uma questão financeira. Então eu acabei crescendo os olhos e eu preciso ganhar dinheiro rápido. Então é aquela fase de adolescente. Então vamos ganhar dinheiro rápido. E aí acabei entrando para trabalhar em banco. E fiquei lá por 8 anos. Então foi lá, nesse trabalho de banco, que eu acabei entendendo o que é você adquirir uma doença psicossomática. Porque quando você faz uma coisa em que o seu propósito não está batendo com aquilo, você está fazendo só pelo dinheiro, você acaba recebendo um dinheirinho um pouquinho maior do que talvez se você fosse trabalhar com outra coisa, mas não estava sendo proveitoso para minha vida. E aí acabei adquirindo uma doença psicossomática, que no caso foi tendinite e bursite nos 2 braços. Então até hoje o pescoço é meio De it eu entendo. de it, Tenho, né? tenho todas as ites que você imaginar, eu tenho. Então, que é uma coisa assim que os médicos falavam assim, poxa, mas como, cara? Isso aí é doença que acontece mais em mulher e quando tem um movimento repetitivo muito constante. Mas enfim, e aí encerrando esse ciclo, eu acabei estando meio dividido, que eu queria ser músico. Então, na época do ensino médio também, eu já era músico, já dava aula de música, de teoria, de guitarra, de violão. E aí veio a psicologia para mim, eu me senti meio chamado. Só que eu falei, mas e a música, né? A música é uma coisa que tá mais forte em mim. Aí eu fui e comecei a fazer a graduação de musicoterapia. Aí comecei a fazer musicoterapia, só que chegou um determinado momento de estágio, que fazia estágio com crianças no Cotolengo, lá na Raposo Tavares, né, uma instituição de crianças e jovens. E aí eu percebi que eu não tinha, naquele momento, eu não tinha emocional o suficiente para lidar com problemas de saúde graves, né, das crianças. E aí acabei abandonando o curso. E aí nisso foi quando a gente se conheceu, porque aí eu saí do banco e comecei a empreender em e-commerce. E aí nós fizemos várias palestras, a gente se encontrava em B2B. Sim. E aí eu comecei a fazer também Eu lembro que você tinha produção. uma veia mesmo pra arte, assim, né? Eu creio que tem uma certa sinergia aí, né? A minha esposa, a Malu, não sei se você lembra dela, ela é psicóloga também, né? Sim, E acho que tem uma sensibilidade, né, pra você ser um psicólogo, né? De você ter essa empatia, de se colocar no outro. Lógico, tem todo um estudo, uma preparação, né? sim, Você tem a ciência ali, né, por detrás. Mas acho que um bom psicólogo, ele é muito sensível também, né? E na música, na arte, meu, você precisa dessa sensibilidade. Então, acho que tem... sim. Casa as coisas aí, né? Acho que você não tava em áreas divergentes, mas complementares ali, né? Sim, porque a música, cinema, até um dos primeiros livros que eu ganhei de uma amiga era cinema e psicanálise, né? A relação que tem do olhar, da câmera, o olhar do movimento, o olhar do olhar, né? Quando você está por trás da câmera, você está enxergando uma coisa que está olhando uma outra coisa. E o Interessante. que aquilo representa na parte íntima da pessoa, né? Cada um, ao enxergar uma cena, assistir uma cena de um filme,
ou ouvir uma música, ela vai ter um tipo de sentimento, algo que vai... Percepção diferente. Percepção, vai puxar uma memória, vai puxar um trauma, vai puxar uma coisa que às vezes a pessoa não consegue identificar o que que é, porque era numa época muito tenra da infância, e aquela música que a gente parece, puxa, que música é essa? Ou, quando eu ouço esse tipo de música, esse toquinho me remete a alguma coisa, me dá uma emoção, eu não sei o que quer dizer. Sim. E aí, na psicanálise, você vai investigando isso, vai entendendo aonde aquilo é sofrimento, aonde aquilo é desejo, angústia. Enfim, aí começamos, né, na parte de e-commerce, e eu acabei passando a me focar mais na psicologia do consumo, mais focado em psicologia das cores, para fazer uma copy persuasiva, para usar os gatilhos certos. Então, uma outra forma de usar a psicologia. E aí foi assim por muitos anos. Aí tinha produção artística que eu fazia, produção teatral, produção musical. Continuava tocando, fazendo trilha sonora para espetáculos de teatro. E sempre assim, até nas composições, tinha banda. E aí nas composições eu percebia que as músicas eram muito longas, composições próprias, e eram músicas assim que tinham uma letra muito profunda do aspecto psicológico, né? Então eu comecei... falei, peraí, alguma coisa tá me chamando, parece que tem algum propósito que eu não tô atentando, que eu não tô aceitando. E aí foi quando muitas coisas aconteceram e aí eu comecei mesmo, aí até a pandemia também deu uma reviravolta na vida de todo mundo, que aí eu comecei a buscar cursos de terapia holística, quando eu comecei a estudar yoga e praticar também, para ter uma expansão de consciência, para entender mais corpo, espírito, alma, essa junção da gente e do coletivo. E aí foi quando eu acabei decidindo, estudei para decidir que a psicanálise seria um ramo muito congruente com aquilo que eu tinha vivido. Né, que eu posso unir várias coisas, posso dar entrevista, posso fazer uma palestra, eu posso gerar conteúdo, eu posso fazer intervenções dentro de empresas, eu posso atender pessoas, eu posso fazer trabalhos assistenciais para a saúde mental, enfim, compartilhar, né, conhecimento mesmo. Entendi. E aí teve esse monte de transição de carreira, então chegou o momento quando você também conheceu o Luiz Gustavo, o Salomão Júnior, a gente estava iniciando uma produtora juntos, que era uma produtora uma agência produtora, né? Então a gente fazia, dividiam as tarefas ali e eu ficava na parte de gestão audiovisual, que é onde eu tenho a formação de graduação. E aí foi um trabalho bacana, mas só que chegou um momento que eu precisava atender a uma voz interior, né? Atender uma coisa que, puxa, você está no caminho errado, você não está seguindo o seu propósito, vai pro atendimento das sessões, vai ajudar pessoas a encontrarem o sentido da vida, vai ajudar as pessoas a se descobrirem, vai ajudar as pessoas a serem a versão verdadeira dela e não uma versão montada, uma versão toda encaixada com peças de outras pessoas ou peças de influências externas. Sim. Né? Ajudar as pessoas a abandonarem seus medos, aquilo que paralisa, aquilo que inferioriza as pessoas, saber lidar com as emoções, porque saber lidar com emoções no empreendedorismo, com a família, na rua, em qualquer situação. É quando machuca um joelho, é quando pega uma doença grave. Então, tem que saber como lidar com as emoções. Então, isso eu tenho como missão de poder ajudar essas pessoas a viverem uma vida um pouco mais leve, com um pouco mais de consciência, não deixar que qualquer obstáculo venha a destruir o seu humor, destruir a sua paz, e não permitir que um sentimento negativo destrua uma pessoa e prolifere aquela maldade, aquela tristeza para filhos, esposa, marido, colegas de trabalho. Sabe aquela pessoa que chega na equipe de trabalho, quando ela chega, todo mundo fala, "Ih, chegou." Ai, ai, ai. Afeta a produtividade não só dela, mas do ambiente todo, né? Sim, imagina um empreendedor estando com esse tipo de sintoma, né? De negatividade. E a gente pode
falar, né? Inclusive... Tem muito, né? Porque, meu, o dia a dia do empreendedor, nesse país, então, o empreendedor é um herói, né? Sim. É complicadíssimo, né? Mas pelo que você está me contando, me parece que assim, você passou por um processo para se encontrar, aquilo que você... para unir a sua paixão para aquilo que você tem de vocação também. Então, você falou, parece que algo me chamava que eu não estava querendo aceitar, né? Então, você passou por esse processo de aceitação, de se encontrar. E eu costumo... Eu tenho uma formação de análise comportamental também, eu acho que eu não cheguei nem a comentar contigo, mas eu percebo muito que geralmente as pessoas elas têm a mais capacidade de ajudar as pessoas naquilo que ela mesma passou. Sim. Então você está falando de repente, ajudar as pessoas a se encontrar o propósito dela e tudo mais, mas você viveu aquilo ali, né? Até Exato. você se encontrar. Então, é diferente de você aprender a fazer, sei lá, um bolo com alguém que nunca cozinhou. Que só pegou a receita e está reproduzindo ali para você. Outra coisa é você aprender a cozinhar com alguém que é um chefe de cozinha. Ele passou por esse processo, ele aprendeu, né? É diferente. Uma pessoa que ensina sobre finanças. Cara, vou te ensinar a sair das dívidas. A pessoa nunca teve dívida para poder saber o que a outra pessoa sente, né? Nunca encostou a cabeça no travesseiro e ficou sem dormir porque não conseguia pagar uma dívida e não sabe como é que é. Então, acho que a pessoa que teve aquela dor... Né? Tem uma música do Rodolfo Abrantes que fala que das minhas feridas saia poder para curar. Então, você passou pela dor, você sabe a dor que o outro sente e ali você tem condições de atuar. Me parece, eu vejo muito isso em você. Sim.